Muito boa tarde, hoje quinta-feira, são exatamente meio-dia e 15, dia 6 de nove de 2018, está começando mais uma Estação Entrevista agora pela rádio da TV Estação 26. Também estamos aqui ao vivo pelo Facebook e hoje nós recebemos aqui a candidata a deputada distrital, Dolores Ferreira, psicóloga. Seja muito bem-vinda, boa tarde ao nosso programa Estação Entrevista. Boa tarde, Carlos Roberto, pela oportunidade de estar aqui novamente na TV Estação 26, hoje na rádio, né? Isso. Agradeço a todos os ouvintes e o pessoal também do Facebook, né, que está acompanhando a gente aí. Muito obrigada pela atenção. Vamos que vamos. Olha só, hoje nós estamos abrindo essa oportunidade pela rádio da nosso site aqui. Vocês podem acompanhar www.radioestação26.com.br. A candidata Dolores Ferreira vem falar um pouco sobre o seu projeto para Brasília em 2019, se eleita for. Dolores, sabemos que Brasília está enfrentando vários problemas aí em relação à doença mental, o estresse tem destruído famílias, né, no caso. Ser deputada distrital é justamente também pensar em relação ao próximo, correto? Diante disso, quais são os seus projetos para a criação de polos em relação à assistência à saúde mental aqui no Distrito Federal, se eleita for? Se eleita for, Carlos Roberto, eu tenho os projetos, né, já estruturado para colocar no Distrito Federal, onde vai atender essas necessidades na área da saúde mental. O que eu coloco hoje? A saúde mental, existe inúmeras redes onde tem os atendimentos, sim, mas nem todas funcionam e atendem a população como deveria. Trabalhando na área da psicologia social, relacionada à educação também, eu tenho percebido a burocracia que existe, esses polos, né, que eu quero criar, os polos de assistência à saúde mental para o Distrito Federal, é para desburocratizar esse atendimento, onde a maior parte dos relatos de pessoas que eu atendo, que eu estou sempre em contato, as famílias, é essa dificuldade a acesso a profissionais. Então, a ideia de criar os polos dentro do meu projeto é atender essa carência que existe hoje na área da saúde mental. Como seria esse projeto? Ele estaria atendendo, né, profissionais da área da saúde e educação e as famílias do Distrito Federal. Né? Como eu coloquei, seria a atenção da saúde mental de professores, que é uma classe que está extremamente abandonada, doente, né? Por que eu coloco isso? Porque são os profissionais os quais eu tenho maior contato. Então, atendendo as crianças na ONG, onde eu trabalhei durante esses 7 anos, que é o Instituto Aprender, que fica dentro do Paranoá, e atende as crianças da região Paranoá, Itapuã, Planaltina e São Sebastião. Durante esse meu trabalho, o que foi possível perceber? O desgaste desses profissionais da área de educação. Por quê? Porque existe toda uma desorganização, né? Uma desestrutura familiares, onde as crianças já vão extremamente, né, desorganizadas. Qual é a ideia? Dentro desses polos, os professores, eles seriam atendidos também com os profissionais da área de saúde mental. Então, com psicólogos, neurologistas, psiquiatras. Essa é a ideia dos polos de assistência à saúde mental. Eles estarem primeiramente ligados às escolas públicas do Distrito Federal. Por quê? Porque a maior queixa dos profissionais da área de educação é que, ao mesmo tempo que tratamos as crianças, é impossível ter sucesso absoluto se nós não organizamos as famílias. E, de certa forma, o que vai acontecendo? Adoece também os profissionais da área de educação, os professores, toda a equipe que trabalha na área de educação. Qual é o desgaste? Crianças extremamente violentas, crianças com dificuldade na aprendizagem, é onde gera o transtorno de conduta e o transtorno opositor. Entre outras questões que, sim, sabemos que tem fatores genéticos também, né, relacionados a essas
síndromes e comportamentos e condutas. Mas a família, eu sempre chamo a atenção que é a base de tudo. Então, o meu olhar é para a infância, é para a base. É preparar cada criança para que ela siga a vida e chegue à vida adulta como uma pessoa de bem e organizada, principalmente de forma psíquica. Muito bem, mas a questão, também pegando esse gancho também, em relação à educação. A educação está relacionada a uma formação. Situações que ocorrem, por exemplo, como Hiroshima, logo depois da explosão, a educação sempre foi base de tudo. Hiroshima hoje é uma potência. Japão, né, em relação a isso. Eles superam as crises, mas a base de tudo é a educação. A base de tudo é a educação. E isso interfere aqui no nosso país, infelizmente, porque às vezes o pai... São muitas coisas que tem que fazer, doutora. Então, como é que atinge também de uma certa forma, não? Sim, atinge total, né? Carlos Roberto, muito. Hoje, na rede pública de ensino do Distrito Federal, nós contamos com 677 escolas, nas quais 14 regionais de ensino, e entre essas, 596 são escolas urbanas e 80 são escolas rurais. E hoje, se você me perguntar, existe criança fora da escola? Eu te respondo que sim. Que ainda existem muitas crianças no Distrito Federal que estão fora das escolas. Então, todo aquele projeto de colocar as crianças na escola, até então não foi cumprido, não foi resolvido, não foi atendido, existe uma demanda gigantesca. Então, o que nós entendemos? Se eu não ofereço hoje, o Estado não oferece uma educação de qualidade base, o que vai acontecer? A evasão escolar. Então, por que relacionar esses polos de assistência à saúde mental com a educação? Porque a educação é a base de tudo. E essa educação, quando nós colocamos, não é só para as crianças, os alunos que vão para as escolas, mas sim para as famílias, porque o polo de assistência à saúde mental, que são os polos, né, que está dentro do meu projeto, a ideia de criar esses polos é para atender a família desses alunos também. Porque se eu não organizo a família, eu não vou conseguir organizar essa criança, esse aluno, esse estudante. É só olhar nas redes e visitar algumas escolas que você percebe a mudança gigantesca de comportamento. Eu não estou querendo colocar que eu vou mudar todo o sistema educacional e da área da saúde mental, mas é um trabalho com um olhar novo de prevenção. Se eu tenho um polo onde eu tenho o psiquiatra, o neurologista, o psicólogo e o fonoaudiólogo, eu tenho profissionais que vai estar ligados diretamente a essa saúde aí, a atender esta carência que existe no Distrito Federal. Muito se discute sobre a saúde mental. Todos falam, mas existem os CAPS-I, mas eu, como profissional da área da saúde mental, como atendendo a essas organizações não governamentais, essas crianças de 6 a 17 anos, o que eu tenho percebido? Que essa demanda, ela não é assistida pela área da saúde mental. Um exemplo é, na unidade de Planaltina, que existe uma unidade lá do Instituto Aprender, quando nós precisamos de um encaminhamento para uma criança, para neurologista ou psiquiatra, por questões mais sérias, que é avaliada dentro da instituição, o que acontece? Não consegue. Os pais, logo então, eles desistem, né, de seguir adiante com o atendimento desta criança, que muitas vezes é sério, muitas vezes não, geralmente é muito sério. Ele precisa urgente de uma avaliação psiquiátrica, precisa de uma avaliação neurológica, e esses profissionais não dão conta da demanda. Se eles existem, é bem possível que sim, mas eles não atendem às demandas que existem, né? Quando nós encaminhamos essas crianças e suas famílias para esses atendimentos. Então, essa é a ideia de associar os polos de assistência à saúde mental do Distrito Federal à educação, à escola. E esse olhar aí para esses profissionais que estão em sofrimento, que são os professores, os educadores da rede pública de ensino do Distrito Federal. Isso eu falo com conhecimento de causa.
Muito bem, esse é o Estação Entrevista hoje, estamos ao vivo. Você que está nos acompanhando agora pela TV Estação 26 Web, compartilhe, entre no site www.radioestação26.com.br e divulgue aí o máximo, compartilhe com seus amigos a entrevista com a psicóloga Dolores Ferreira, candidata a deputada distrital. Candidata, em relação à saúde do Distrito Federal, se eleita, qual é o seu projeto principal para trabalhar na saúde pública do DF? Então, nós estamos formando um time forte, né, para chegar no Distrito Federal e transformar essas áreas aí da segurança, saúde e educação. Dentro da saúde, o que eu percebo? Não é só a saúde mental está relacionada, sim, mas existe a saúde básica, né? Que é um atendimento no posto de saúde, fazer todo um processo do dia a dia, né? Que alguém precisa de uma estrutura na área da saúde organizada. Essa saúde, ela está um caos. Eu passei por uma experiência há poucos dias, onde um paciente que eu atendo na área social, a mãe solicitou a minha presença, porque esse adolescente estava em crise, e o que acontece? Você entra dentro de uma emergência, é estado de calamidade pública, sinceramente. Foi o que eu presenciei. E é estranho ver como alguns profissionais da área de saúde, eles estão totalmente, né, sem estrutura. Então, não há quem culpar, né? Claro, então, dentro dos meus projetos, além da saúde mental, eu pretendo, sim, ter um olhar muito, muito, muito especial para a área da saúde básica, que é o atendimento clínico, que é as necessidades, né? No geral, quando você precisa de um médico, de um especialista ali da área da saúde pública. Porque o que se percebe? Você precisa de uma emergência, você chega a um hospital, quando você é direcionado, não existe o profissional adequado para te atender lá. O que eu presenciei dentro do hospital, ao qual eu não vou citar o nome, é que outros profissionais de outras áreas é que vai fazer um atendimento clínico. Então, como pode um neurologista avaliar questões muito específicas de um quadro clínico? Poder, ele pode, mas será que ele vai dar conta de toda uma emergência, somente um médico, né, de um hospital grande do Distrito Federal? Será que ele vai dar conta de atender essa demanda? Ele não vai dar. Ele está ali, eu tenho certeza, como eu conversei com um deles, ele falou que estava fazendo o trabalho dele dentro do que era possível. Então, não há quem culpar. O que nós temos que entender é melhorar essa estrutura da saúde pública do Distrito Federal. Por isso, nós estamos vindo aí com um time de peso, que é o nosso futuro governador, Ibanez Rocha, né? Nossos federais, aí, o federal Tadeu Filipelli, né? Que está aí formando, e outros, né? Que estão aí conosco, formando esse time forte. Então, é a corrente do bem, é para que nós resgatamos Brasília desse caos que está no momento. Tudo parece flores, mas não há. Há sofrimento, sim, e esse sofrimento ele tem que ser observado de perto e resolvido. A questão da saúde, por exemplo, que vale você que nos acompanha aqui pela TV Estação 26, hoje pelo Estação Entrevista, comigo, Carlos Roberto, hoje recebendo aqui a psicóloga Dolores Ferreira, candidata a deputada distrital. Muitas das vezes culpam os profissionais da área da saúde, no caso, e muitas das vezes a pessoa não entende que está havendo uma sobrecarga desses profissionais da área da saúde, doutora, porque muitas das vezes eles ficam praticamente sufocados. E aí a população sai de casa querendo atendimento emergencial, muitas das vezes acompanhamos constantemente na TV, agressão, tanto da parte da vigilância para proteger a integridade dos profissionais da saúde, e uma reciprocidade de ofensas. Né? Porque o profissional está cansado, é ofendido e responde. E aí as filmagens que chegam só chegam pela metade, mas nunca teve um início, uma causa. Verdade. E gera uma credibilidade a favor, infelizmente, contra os profissionais da saúde. Sim, é exatamente isso que a população ela tem que ter conhecimento. Os profissionais a quais estão ali nos hospitais, nos postos de saúde, nas UPAs que existem no Distrito Federal, eles não têm culpa. O que nós precisamos é entender como organizar melhor esse sistema. Então, a população ela chega com dor, e o sofrimento é algo ruim. Quem quer ver um parente seu ficar jogado em um banco de hospital,
sabendo que não há nenhuma possibilidade ali de ter um atendimento e que o fim dele, infelizmente, vai ser o óbito. É um sofrimento que não tem. E o profissional que está ali dentro, Carlos Roberto, ele sofre também com todo essa situação, né? É o que nós mais presenciamos no momento. Então, temos sim que ter inúmeros projetos, não é só vários projetos que esteja relacionado a solucionar essa problemática da saúde do Distrito Federal. E é importante falar, e associando, que esses transtornos, né, essa falta de saúde, educação e segurança, é o que gera, hoje, é o que mais gera a saúde mental das pessoas. Na verdade, é o adoecimento, né? Ontem, em uma caminhada no bairro de Planaltina, eu fui recebido por uma família a qual um dos jovens estava passando exatamente por essa situação. O desemprego levou ele a ter o primeiro surto. Por quê? São as questões sociais que levou ele a ter essa ruptura com a realidade. Ele não conseguiu mais lidar com aquele sofrimento. E aí a família colocando que o processo, até ele ter acesso a essa saúde mental, hoje ele tem, eu tenho que colocar, hoje ele tem todo esse atendimento, esse suporte, só que uma das preocupações maiores ontem deles era onde ele vai pegar novamente uma receita para comprar medicação. Então, assim, as queixas são essa. Onde é que está esse profissional, esse psiquiatra que pode estar dando essa receita para que ele compre o medicamento, para que ele continue seguindo a vida dele ali com a saúde psíquica dele? Então, essas são as maiores queixas. Não tem profissionais que atendam a demanda que existe. São mães que têm crianças com alguns comportamentos onde precisam tomar algumas medicações, né? Síndromes, entre outras, e o que eles entendem é que, doutora, consiga uma receita para mim. Dolores, psicóloga, consiga uma receita, e eu sempre tenho que colocar, o psicólogo, ele não medica, é o psiquiatra. Então, a ideia dos polos é para desburocratizar todo esse sistema da área da saúde mental, que, infelizmente, por mais que é colocado, isso, as áreas que existem hoje, ela não consegue atender. Justamente, e alguns meses atrás, nós entrevistamos aqui o secretário da Sejus. Houve, na época, digamos assim, uma repercussão negativa por conta da fala dele. Porque um gestor de uma pasta, eu vou chegar lá para você entender a situação, existe lá a saúde mental. Eu perguntei o que foi feito em relação a isso, ele não soube responder. Diante da situação, o que me veio à mente como contribuinte, como cidadão, é que Brasília, praticamente, a gestão da área da saúde foi deixada de lado há muito tempo. É verdade. Porque uma pessoa que não sabe o que a Sejus, o que funciona, principalmente as pastas que ela assume, que é da área social, que é aquela coisa do enterro, toda aquela situação. Sim, básica, o estado de vulnerabilidade social, exatamente, né, dessa área das redes. A sua opinião como cidadã, no caso, como cidadã, além de candidata, como cidadã, houve uma falha, principalmente de gestão na área da saúde, em todas as áreas aqui dentro do nosso governo, do Distrito Federal? Eu, como cidadã, respondo. Né? Sim, verdade. Eu, como cidadã, Carlos Roberto, respondo que sim. Isso venha caminhando, né, para um caos mesmo, que é o que está agora no momento. Então, houve sim uma má administração, existe sim uma má administração, e é o que nós temos que olhar e resgatar mesmo essa questão da saúde. Eu insisto, até porque, por exemplo, se o secretário de Justiça e Cidadania da época não soube responder uma pergunta básica referente à pasta a qual ele é responsável, eu fio um caos, eu imaginando inúmeras mães que têm um filho que tenha proatividade, são crianças proativas, pessoas que têm problemas mentais. A hiperatividade, os TDAs, os TDAHs, as inúmeras síndromes que existem, né, hoje, que são atendidas, e são pouco valorizadas, no sentido assim, os profissionais que atuam com essa área, ele não é valorizado, ele não tem um olhar assim, pensar, vamos investir
nesse setor, porque é um gerador de saúde. Sim. Então, quando há essa falha nesse sistema social, não há o que esperar a não ser o caos. Então, gerou todo esse caos, possivelmente sim, por uma má gestão pública. Isso é certo. Bom, aliado a isso, Brasília, pegamos agora, sei que a sua parte é totalmente para a saúde. Hoje no Estação Entrevista, aqui comigo, Carlos Roberto, a psicóloga Dolores Ferreira, candidata a deputada distrital. Dolores, em relação, sabemos que a sua área é a área de saúde, mas tem outras educação. pautas, educação também, outras pautas bem que nós vamos trinchar ainda, porque tem tempo pra caramba para sua entrevista, graças a Deus. Que bom. A questão do desemprego dentro do Distrito Federal, são mais 300 mil desempregados, comércio fechando, aluguel caro. O que fazer, por exemplo? Qual o seu projeto em relação à área da geração de emprego e renda do Distrito Federal? O meu olhar, né, entrando dentro dessa questão da empregabilidade do Distrito Federal, é transformar nessas regiões, né, que existem no Distrito Federal, que são as cidades satélites do Distrito Federal, estrutura para que as pessoas possam trabalhar na sua própria cidade. Por exemplo, projetos que levem fábricas, né, para mais próximo dessa população, trazendo emprego, gerando emprego próximo das suas casas, ajudar essas pessoas no sentido de se profissionalizar, né, ficar melhor adequado para o mercado de trabalho. Muitas pessoas hoje buscam trabalho, o trabalho ele existe, mas o que se percebe, Carlos Roberto, é que as pessoas não estão preparadas também para o mercado de trabalho. Então, fazer o quê? Uma triagem onde há um índice maior de desemprego nessas cidades satélites do Distrito Federal, é um projeto grandioso, certo. Porque eu tenho que fazer essa triagem, avaliar esse nível de educação dessas pessoas que provavelmente vai procurar o trabalho. Então, relacionar essa falta do trabalho falta de condições, no exemplo de que ele está preparado para o mercado de trabalho, ele tem uma formação adequada para aquilo, e se o emprego da região dele que é oferecido, que seja em comércios, indústrias, pequenos projetos ali, né? Como, por exemplo, saber usar a terra, como tem muito em Planaltina, Paranoá, Itapuã, aquelas regiões rurais ali. Será que não seria interessante capacitar essas pessoas para que elas possam, de fato, trabalhar ali próximo às suas casas e gerar o trabalho, não só para eles, mas para outras pessoas? Então, a ideia seria levar mais condições, estrutura de conhecimento, né, no sentido de profissionalizar jovens e adultos, para que eles possam ir para o mercado de trabalho preparado e seguir adiante. Então, a ideia seria levar fábricas mais próximo dessas regiões. Há uma reclamação muito grande. Em uma dessas minhas reuniões, em Planaltina, especificamente no condomínio Estância 2, os moradores queixaram que não há trabalho, e eles querem trabalho próximo de casa, principalmente as mulheres, né, que são mães, que cuidam da casa, dos filhos, empregos mais próximos das suas residências. A maioria deles que moram ali naquela região, eles têm que se deslocar para Brasília ou outras regiões do Distrito Federal. E não tem, o que é mais sério, não tem ônibus fácil para eles ter acesso a esses polos de trabalho. Ou seja, é tudo difícil. Se ele não tem uma creche para deixar os filhos deles, se eles não têm o ônibus, né? Colocar assim, que passa próximo à casa deles, o transporte adequado, né? Como que ele vai ter condições e até questões psíquicas mesmo de deixar sua família e trabalhar tão longe? Então, por que não investir nessas regiões com fábricas, projetos que de fato funcionem? Porque nós estamos cansados, né, de ver projetos que só aparecem em época de eleições e depois eles desaparecem. Exatamente. Na verdade, na prática, eles nunca
são efetivados. Pois é, olha só, a participação de vocês que nos acompanham agora, a Josenícia Rosa da Cruz, o trabalho dignifica. Planaltina, quando temos capacidade, moramos longe, não temos mobilidade urbana, assim já estamos fora da concorrência. O Rafael Farias, novo social, e com a psicóloga Dolores Ferreira, sempre olhando para a população, renovação já. Obrigada. A Josenilce, de novo, social também, né? A Vaniquita Ferreira, boa tarde. Aqui é o Léo Rodrigues, advogado, minha candidata a deputada distrital, psicóloga Dolores Ferreira. Participação do público aí. Olha aí, muito obrigada a todos, né, que estão aí atentos à minha fala. Aceito sugestões e perguntas, viu? Moradores aí de Planaltina, Estância, né? Condomínio Estância 2, eles brigam comigo quando eu falo Estância, mas é condomínio. Condomínio 2. Quintas do Amanhecer 2, muito obrigada aí todos pela audiência. O Vale também, né? A cidade do Vale do Amanhecer, porque muitas pessoas se relacionam ao Vale, mas lá existe uma cidade gigantesca, muitas pessoas, onde existe projetos lindos dentro do Vale do Amanhecer, existe proposta de projetos maravilhosos na Estância e em Planaltina. Qual é a questão? A burocracia, né? Esse é uma das minhas defesas também, Roberto, pulando aqui da saúde mental para as organizações não governamentais, é esse olhar aqui, né? Dessas pessoas que trabalham, que sabem as dificuldades do povo mesmo, para resolver as questões corriqueiras do dia a dia e que muitas vezes eles não conseguem seguir à frente com esses projetos pela falta de incentivo, por a falta do olhar do Estado. Exatamente, eu quero agradecer a vocês, curtam a página aqui da TV Estação 26, viu? Participe. Obrigada, Josenilce. Inclusive, a Josi, ela é moradora do Vale do Amanhecer. Vale do Amanhecer, olha aí. Grande assistente social, que trabalha com crianças, né? Dando todo um apoio, né? Sim, é uma grande líder lá dentro do Vale, uma pessoa que faz parte, né, dessa mudança aí do social. Nós falávamos há pouco em relação à geração de renda e emprego aqui dentro do Distrito Federal. Você apresentou uma proposta interessante, que seria o reaproveitamento das áreas até então abandonadas pelo governo. Ociosas e convidar também, abandonada, né? Porque verdade, abandonada. O gestor que não tem capacidade técnica de analisar e fazer uma proposta para grandes empresas capacitarem e trabalharem em cima daquela comunidade para gerar emprego e renda, no mínimo, digamos assim, falta de competência realmente administrativa, né? Não tem um olhar, uma visão de futuro para a cidade em questão. Essa questão, por exemplo, da moradia, do emprego, está ligado também com a nossa educação. Verdade. Muitas pessoas também estão escolhendo emprego. Sim. É necessário falar também, porque muitas das vezes existe uma vaga, é um momento difícil que a pessoa está passando. Surgiu uma vaga de balconista na padaria. Eu não vou porque fulana de tal vai me velar e ela vai se sentir nivelada. Somente aqui no nosso país tem isso. É verdade. Então a questão, por exemplo, ligada a isso, a educação. Se eleita, qual o seu projeto que você tem para Brasília em relação a isso? Olha, Carlos Roberto, eu tenho... E complementando a pergunta, perdão, desculpe, você é a favor da escola integral? Eu sou a favor da escola integral, desde que ela seja, de fato, aplicada. Em que sentido? Quando surgiu essa proposta aí da escola integral, o que nós pensamos? Nossa, que legal. Os filhos, né, da maioria das pessoas as quais eu atendo nas redes sociais, aí na área social, o que elas colocam? A escola integral, o que ela oferece de fato? Então, se tem esse projeto, eu resgatando esse projeto aí na área da escola integral, eu colocaria esse olhar aí para preparar essa juventude para o mercado de trabalho, por exemplo. Se eu tenho um adolescente e a minha proposta é de colocar uma escola integral e eu capacite esse jovem para que ele saia de lá com um curso técnico, com certeza essa falha aí na empregabilidade seria bem resolvida. Em que sentido? Hoje o jovem ele termina o ensino médio, ele tem que enfrentar uma faculdade, uma universidade, onde a educação hoje
pelo menos do Distrito Federal, ele não prepara totalmente esses jovens. Não prepara, e eu vou até pedir uma licencinha para você. Ontem eu vi a dificuldade de jovens em assinar uma ficha de emprego. Não sabiam interpretar o texto. Exatamente. Então, é esse olhar que eu quero chamar a atenção, né? Onde é que está essa falha? Então, nós temos que reestruturar, sim, essa questão do sistema educacional do Distrito Federal, e eu não vejo só como Distrito Federal, vou falar agora nível Brasil, né? Sabemos, sim, que tem profissionais capacitados, com excelentes formações, mas o que está acontecendo com a nossa juventude, com a infância, com as famílias, que não está valorizando esta educação? Né? Onde é que está essa falha? Então, dentro desse olhar aí, nós temos que estar atento, né? Que juventude é essa? Que está indo à escola e ele não consegue interpretar um texto, ele não consegue, muitas vezes, assinar o nome, não consegue. Tem as falhas, né, na educação. Então, tem que reorganizar o sistema educacional do Distrito Federal. A participação da Clara Cruz, obrigado pela sua audiência, Clara. Ela escreve o seguinte: jovens que não foram preparados para o UNB. É verdade, Clara. É exatamente o que eu estou colocando aqui agora. Muito obrigado pela sua pergunta. É esse olhar. O que eu quero dizer? Essa questão de entrar na UNB hoje, cursar a Universidade de Brasília, né, tem que ser para todos. Assim como eu hoje posso custear a educação de qualidade para os meus filhos, o meu olhar é poder custear, ou já que nós custeamos essa educação aí, porque essa educação, ela é pública, mas ela não é de graça. Todos nós contribuímos para essa educação. E essa educação, no mínimo, que teria que ser para os nossos filhos, era de qualidade. Eu não teria que estar pagando escola, ou muitos pais pagando escolas particulares, mas sim lutando por uma educação pública de qualidade para preparar o meu filho, o filho do vizinho, qualquer criança, qualquer adolescente que esteja hoje numa educação pública, para que ele vá para a universidade que ele escolher, não só o UNB, mas que ele possa escolher, né? Investir nessa educação, que é uma outra falha. Além, Clara, de nossos jovens que estão na rede pública, muitas vezes, não é todos, lembrando sempre, não estar preparado para chegar à Universidade de Brasília, que é a UNB hoje, o que nós percebemos? Não temos também a educação de base, né, de qualidade. A UNB é um exemplo que no momento está sendo discutido, ela está extremamente abandonada. Eu conheço a UNB, eu frequento a UNB, eu ando nos corredores da UNB e eu vejo o abandono que está. Né? Não tem qualidade física, não tem a qualidade de ensino, eu não entro nesse mérito, porque os profissionais lá, eles têm qualidade sim, mas o que está faltando? Que estrutura é essa que é oferecida para os universitários do Distrito Federal? Exatamente. É uma estrutura extremamente abandonada. Na verdade, é porque talvez aí o governo, ao longo de governo, aí deixou de investir na educação, retirou os direitos de matérias relevantes, como o SPB, ensino religioso, PIO, PAE, matérias que ensinavam civismo, entre outras, a base educacional. Sim, sim. As crianças hoje, pelo que eu percebo, muitas das vezes são doutrinadas matérias básicas como geografia, história, português, a base curricular não existe mais. Então, se o aluno tirou nota, ele é automaticamente aprovado. Exatamente, ou Na minha seja, época não tinha isso. É verdade. Isso aí é uma falha. Como psicólogo, o que eu percebo? Eu tenho que colocar essa criança uma série adiante, por quê? Será que isso está relacionado ao quê? Quando se discute essa questão aí, que você colocou, mesmo que o aluno não esteja preparado para seguir uma série adiante, eu tenho que passar porque ele pode sentir desânimo, etc. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo como uma forma de burlar, é a palavra, uma estatística com relação à educação. Porque é um número falso. Se eu falo que essa criança, que ela não tem um preparo, ela é obrigada a passar uma série à frente,
eu falo que ela teve condições e que ela passou e ela vai estar dentro da estatística da criança que concluiu o ensino fundamental ou o ensino básico, a minha estatística não é verdadeira. Então, o que eu coloco? Estrutura para que essa criança tenha, sim, um preparo. Essa avaliação dentro dos polos é onde nós, né, pretendemos avaliar essa criança de forma adequada, preparar uma sala de atenção a essa criança de forma exemplar, porque o que eu coloco hoje, conhecendo as salas de recurso hoje do Distrito Federal? Possivelmente todos os materiais que é usado para os recursos são de criação dos professores. Eu estou aqui hoje até para parabenizar esses professores que trabalham com crianças na sala de recurso, toda a equipe, enfim, dos professores. E falar que eles são, sim, guerreiros, é um trabalho duro, não é fácil. Verdade. Carlos Roberto, só quem conhece, quem frequenta, quem vivencia, quem trabalha com esta área, sabe o que eu estou colocando aqui. Então, é parabenizar. Não existe recursos adequados, recurso existe, mas é pouco. Não são recursos adequados. Hoje, cada escola, cada profissional, por exemplo, um psicólogo, é praticamente um psicólogo para 5, 6 escolas. Uhum. Né? Essa estatística não é atual, mas é o que eu tenho dentro há 5 meses atrás. Olha só, a Josenilcia Rosa, Dolores, querido, não esqueça de falar que estamos vivendo um modelo de ensino que não se aprova. Aí temos diplomados analfabetos, jovens do 8º ano que não conseguem fazer as 4 operações, como exemplo. É verdade. Então, a fala dela... É verdade, Josenilcia. É verdade. É exatamente o que nós temos colocado aqui. A educação, ela está falha, né? Não está sendo de forma adequada. Então, o currículo escolar não está favorecendo. É mudar o currículo escolar. Exatamente, não está favorecendo. Porque nós estamos numa mudança gigantesca de comportamentos, sim, de estrutura, entre outras questões humanas mesmo. Então, o que nós temos que entender? Tem que fazer um novo estudo, relacionar comportamentos com a educação que nós queremos favorecer hoje? Seria interessante pensar sobre isso. É verdade, até mesmo porque também o viés ideológico, a bolha ideológica que está sendo implementada de forma silenciosa que muitos pais não estão acompanhando. Exatamente. Então é necessário, senhores pais responsáveis que me acompanham, a analisar a escola, conversar com o coordenador, verificar a grade horária do aluno, a grade pedagógica, saber o que está acontecendo de fato na escola do seu filho, porque talvez aí o senhor pode identificar alguma coisa que não esteja dentro do contexto e pode educadamente conversar com um profissional da área da educação e resolver essa questão quanto antes. Porque precisamos salvar as nossas crianças, porque estão emboscando elas nas escolas, tá? Sim. Essa é a verdade, a gente tem que falar. Né? É verdade, é verdade, então, Carlos Roberto. É uma das falhas que, as quais, o tempo que eu estive, né, hoje eu tenho que colocar que eu estou desligado da instituição, para poder me dedicar a maiores projetos como estes, né? O que eu tenho que colocar? Que os pais, eles têm abandonado muitos seus filhos com relação à educação. A educação é a responsabilidade dos pais também. A escola, ela é preparada para alfabetizar, exatamente, né? Trazer conhecimento, mas a educação, ela vem de casa. Os limites, ela vem de casa. Licença, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Sim, senhor, não, senhor. Exatamente, senhora. Porque a escola é a extensão da educação que ele recebe primeiro em casa. Então, o que está acontecendo? Uma falha aí, em toda essa questão, que são as instituições familiares. Sim. Se eu deixo o meu filho, abandono, não vou à escola, não consigo ir à reunião, olha, uma coisa que eu tenho que abrir uma brecha aqui para falar sobre isso. Uhum. Essa questão da presença dos pais na escola pública, sim, que eu estou falando sobre educação pública. Eu compreendo no meio social onde eu trabalho, nesse tempo, e vivo, e estou presente sempre, que muitas vezes esses pais, eles trabalham, são pais, mães, sim, verdade, avós, tios, são pais, são todos os pais, são pais de todo mundo. O que eu percebo? A dificuldade que esses pais têm também com relação aos seus trabalhos, o respeito do patrão. Muitas vezes os patrões, eles não querem liberar, né, as pessoas para quê? Para ir numa reunião, para dar atenção ali um pouquinho ao seu filho.
eu chamo essa atenção com cuidado. Claro que não vai ser sempre, que tem toda uma organização aí do trabalho, respeito, horário de trabalho. Assim como muitas pessoas, todos nós precisamos de alguém para que olhe os nossos filhos, né? E esses filhos, essas pessoas, a maioria que estão nas casas de muitas pessoas, nas empresas, eles são famílias, eles têm filhos. Então, muitas vezes, é interessante olhar, né, a necessidade que essas pessoas que têm filhos têm de comparecer a uma reunião, a um chamado da escola, né? E pais, fiquem atentos aos seus filhos, visitem sempre que puder a escola. Aqueles pais que têm tempo, participe da escola dos seus filhos, não deixe os seus filhos livres, porque criança ela precisa de orientação. Então, se chega alguém que tem um poder maior sobre ela, infelizmente, não se sabe o que pode acontecer. Essa questão, por exemplo, da grade horária para os pais comparecerem à escola, eu concordo contigo. Mas se tivéssemos parlamentares sérios na Câmara Federal, no Senado, poderiam elaborar uma lei, por exemplo, no sábado, por exemplo, um dia, agregar a família e reunião escolar. Perfeito. O pai automaticamente seria liberado por meio período para que ele pudesse desenvolver seu papel de pai e acompanhar o filho na escola. Mas não, né? Temos parlamentares para quê, afinal de contas, não é mesmo? E fica a pergunta para você, eleitor, fazer a mudança no dia 7 de outubro. Porque do jeito que está, não dá. Precisamos renovar. Dolores, em relação, voltamos aqui para a parte econômica do Distrito Federal, percebo que a W3 Sul, saudosa W3 Sul, né? Muito triste passar ali, tantos comércios fechados. Atenção do processo, qual o seu projeto, se eleita, para a revitalização da querida W3 Sul? Olha, Carlos Roberto, por que eu coloquei essa pauta? Eu frequento a W3 Sul, sou moradora, né, da Asa Sul, eu frequento, então eu conheço o abandono de perto. Calçadas, inclusive tem um vídeo meu que eu fiz há poucos dias, coloquei na rede, com uma pessoa que é moradora lá, ele caiu, machucou a perna, né, o seu Paulo, e ele colocando que é morador desde que iniciou Brasília. E ele nunca sentiu um abandono como está agora. Os becos da W3 é extremamente abandonado. Pessoas usam como mictório, a céu aberto, a usar drogas, sim, as calçadas todas arrebentadas, o comércio abandonado, fechados, uma estrutura fantástica, onde muitas pessoas da minha família colocam, era o comércio mais influente do Distrito Federal. Sem dúvida. Todos, final de semana, era o programa da família e fazer compras na W3 Sul. E tá o caos, o abandono. Então, isso relaciona a falta de trabalho, onde muitas empresas que lá existiam fecharam, veio trazer um grande desemprego aí a pessoas. Outras pessoas que tentam se estruturar lá novamente, comerciantes que conversam comigo, mas eles desistem rapidamente, porque não tem segurança. Imposto, caro. O imposto caríssimo, o aluguel altíssimo. Como pode, né? Um bairro, eu sei que não é só lá, o Distrito Federal tem inúmeros lugares que estão abandonados. Também. Taguatinga, o comércio de Taguatinga aqui, andando pela comercial de Taguatinga, também. Você vê o abandono, né? O descaso. Quantas lojas excelentes fechadas, porque ninguém dá conta. Mas você pretende sentar com o representante do comércio do Distrito Federal, clube de dirigentes lojistas, para tentar resgatar essa economia que está estagnada? Sim, eu pretendo sim, e toda a equipe que está comigo aí, que eu tenho certeza que nós vamos sair vencedores, que é o nosso governador Ibanez, né, o candidato a governo aí do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que está vindo aí renovado, com as energias aí a todo vapor, para reorganizar o Distrito Federal, o nosso federal Filipelli, Tadeu Filipelli, que sempre faz parte da história do Distrito Federal com relação às grandes construções, obras que é importantíssimas para o Distrito Federal, né? Vai organizar uma reunião com essas pessoas para que a gente possa ver projetos onde resgatamos essas cidades.
a W3 Sul, que é um grande local para revitalizar ali o comércio, né? Para gerar emprego para as pessoas. Verdade. A comercial de Taguatinga, quantos lugares perfeitos que existe aqui em Taguatinga que estão abandonados aí, que é do Estado, também lugares, pessoas que têm comércio e desistiram mesmo, pelos impostos caríssimos que existem, né? Pela a condição mesmo da cidade. Então, eu tenho, sim, projetos, já pensei sobre isso, e tenho conversado bastante com a nossa equipe com relação a esses novos olhares aí de resgate à W3 Sul, empoderar, né, aqueles comerciantes ali da W3 Sul, criar ideias, projetos para ocupar aqueles becos ali que ficam ociosos, né, com projetos interessantes, acolhimentos, né, profissionalizar ali, criar algum projeto que seja favorável à população, né? Certo, exatamente. Dolores, nosso tempo acabou, o que é bom, mas você está convidada novamente para voltar. Obrigada, espero ter respondido todas as perguntas, né, adequadamente. Então é isso, gente, eu sou a psicóloga Dolores Ferreira, sempre coloco que venho em prol da saúde mental, a atenção social e o fortalecimento das famílias do Distrito Federal. Quando eu falo do fortalecimento, entra todas essas questões: educação de qualidade, segurança, trabalho, transporte, saúde. Não há como reorganizar pessoas que estão desacreditadas se não investirmos profundamente nessas áreas. Saúde, segurança, trabalho, transporte e educação. Sei que existem projetos, né, que podem ser colocados em todas essas áreas aí que vai atender. Temos que entender que início, né, de governo não há mágica, porque o Distrito Federal, ele está ao caos. Então, como reorganizar tudo isso de imediato? A população ela tem que ter conhecimento sobre isso também. Tem os projetos a cumprir, mas tem que ter organização, estrutura e cuidado, principalmente. Então é isso aí, gente. Eu sou a psicóloga Dolores Ferreira, vou me despedir de vocês. Muito obrigada pela atenção, Carlos Roberto. Meu número, que vocês não podem esquecer, né? Que é o número da mudança, 15200. 15200 é o número da renovação. 15200, psicóloga Dolores Ferreira. Lá nas urnas, meu nome vai estar exatamente assim, psicóloga Dolores Ferreira. O nosso federal Filipelli 1515, e não posso deixar de falar, que é importantíssimo para que nós seguimos adiante com nossos projetos, e o nosso governador Ibanez Rocha, que está aí para renovar, né, para organizar o Distrito Federal, que está o caos. Vamos que vamos. Agradeço a todos pela atenção. Um grande abraço a todos. Olha só, antes de encerrar, a participação do Pedro Souza Lima, rumo à mudança no DF, Clara Cruz, repete aqui o número, né, 15200. Isa Morena, isso aí, psicóloga Dolores Ferreira, estamos com você. Obrigada. Elma Ribeiro Leite, é isso aí, minha candidata. 15200, falando o número da mudança. Esse foi a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Quero agradecer a você pela audiência. Hoje oportunizamos a vinda da Dolores Ferreira, que é psicóloga, candidata a deputada distrital, onde ela falou a respeito dos projetos para Brasília, pois não? Então, eu quero colocar aí, né, que a minha campanha é uma campanha justa, com poucos recursos, não tenho, então eu conto com a colaboração de todos para fazer essa divulgação, efeito formiguinha que eu falo. Conto com a colaboração de todos, leve o nome adiante, passe as propostas, estou aberta a conversar pessoalmente com cada eleitor. Eu sei que tem muitas pessoas que já me conhecem dessas causas sociais aí, que eu venho buscando há tempo. Eu me emociono sim, porque isso é uma questão de sentir, como muitos, né, as dificuldades que hoje a educação, a saúde e a falta de trabalho representa para todos vocês. Um grande abraço, 15200, psicóloga Dolores Ferreira. Obrigada. Quero agradecer a você pela audiência. Fiquem com Deus e até a próxima semana com mais uma Estação Entrevista com Carlos Roberto. Muito obrigado, boa tarde.
Tava bom, Rafa? Consegui. O Rafa é esse. É porque psicólogo tem uma